Amados irmãos, meu nome é Magda Bordim, sou trabalhadora desta casa, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, na Avenida Nova York, e hoje estamos realizando o nosso trabalho de reflexão sobre o tema Jesus e a fé ativa na superação dos desafios da vida. Mas iniciamos o nosso trabalho do dia de hoje com a prece, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecendo a Deus pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela presente reencarnação, que nos tornemos dignos de merecê-la. Que sejamos o servo bom e fiel, Pai, que saberá te entregar multiplicado todos os talentos que tu nos confiastes. E com a certeza do teu amor em nós, Senhor, agradecidos estamos. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. E permanecemos em paz, na profunda paz espiritual. Para subsídio teórico da nossa reflexão de hoje, temos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, uma das 5 obras do Pentateuco kardeciano, obras fundamentais para o entendimento do Espiritismo, sem o qual, sem este fundamento, teremos dificuldade de entender o verdadeiro sentido da nossa vida como espíritos eternos e imortais, criados por Deus, predestinados à perfeição e à felicidade plena. E para atingirmos este estado de perfeição, é necessário viver muitas vezes como Jesus disse a Nicodemos, pois através das experiências na carne, o espírito vai aprimorando-se nos desafios da vida física, para que a cada dia se torne um pouco mais sábio, mais amoroso, mais conhecedor de todas as ciências, de todos os princípios morais que regem as virtudes desejáveis por Deus em nós. Quando Jesus nos criou simples e ignorantes, colocou em nossa consciência inscrita todas as leis divinas, para que seja um caminho seguro para chegarmos à felicidade desejada. E o Mestre Jesus, o nosso amado Mestre Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve nesta terra, nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Busquemos, pois, no nosso Mestre Jesus, esse Espírito luminoso, governador do planeta Terra, o roteiro seguro para esta caminhada luminosa e exitosa de nossos espíritos imortais, temporariamente mergulhados na vida física. E nesta vida física, nós encontramos muitas dificuldades na vida. As pessoas vivem momentos temerosos, de aflição, de dúvidas e a sua fé no futuro. Joana de Ângeles nos lembra, na sua obra Convites da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que a fim de que o homem sobreviva ao clima de desespero, às altas cargas de aflição, de medo, de dúvidas, que se generalizam muitas vezes no seio da humanidade, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio dos nossos espíritos. A fé é um sentimento inato do homem, e a ele devem ser adicionados valores como a reflexão e a prece.
de modo a canalizar a inspiração superior como fonte geradora de preservação e necessário capital da confiança dos nossos espíritos nos recursos inesgotáveis do amor de Deus para com seus filhos amados. É necessário a reflexão, que é uma concentração do espírito sobre si mesmo, para obter uma possibilidade de análise de si mesmo, das suas ações, das razões, dos fatos pelos quais vive e as razões pelas quais o seu sofrimento ou a sua aventura estão alicerçados. Essa dimensão de reflexão dá uma direção certa e um fortalecimento da fé quando, mergulhados também no recolhimento da oração no seu mundo íntimo, nos fechamos, como disse o Mestre Jesus, no nosso quarto e fechar a nossa porta e nos recolher intimamente. E não aquele mergulho numa sociedade extremamente desarmonizada, buscando o mundo exterior, mas para buscar esse equilíbrio, como diz Joana de Ângeles, é necessário nos recolher na reflexão íntima, apoiados na fé que nos liga a Deus e a Jesus. E para que tenhamos esta consciência dessas leis divinas, as quais devemos seguir para reencontrar novamente o reequilíbrio e a paz. A fé sincera e verdadeira, amados irmãos, como nos apresentava o Mestre Jesus, ela é sempre muito calma, paciente. Jesus nos apresentava a mansuetude das ovelhas no rebanho divino do amor, porque a calma, a paciência, na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao objetivo visado, que é a felicidade plena. A fé, quando ela se torna frágil e vacilante, sente a sua própria fraqueza e, muitas vezes, perturbada e aflita, provoca a ira, a revolta, a violência, que é um diagnóstico verdadeiro de uma força que se faz vacilante. É preciso, pois, reconhecer que os irmãos que estão debatendo-se nos conflitos da violência contra a sua própria natureza espiritual estão distantes do verdadeiro sentido do amor do Pai. Eles não acreditam na sua própria fonte de inspiração divina. Estão enfraquecidos, por isso se debatem nos conflitos e na dor. A calma na luta é sempre, pois, um sinal de força e de confiança. A calma significa, pois, uma segurança na fé. A segurança da fé que se traduz uma confiança na justiça divina. Ele sabe que a cada um será dado conforme as suas obras e que todo investimento que fizermos no amor, na caridade, nas virtudes benéficas e salutares, na caridade para com os irmãos, na benevolência, no perdão, repercutirão em nossa alma, na colheita generosa da paz, da serenidade e de uma fé robusta. Jesus trouxe para nós um exemplo extremo de uma calma integral, mesmo diante dos seus algozes, pois ele acreditava e exemplificava a sua crença na vitória da verdade. Portanto, ele nos mostrava que deveríamos nos manter firme na confiança da justiça e do amor de Deus, e que a verdade triunfará sempre sobre a ilusão fugidia
que leva os espíritos a investir as suas energias naquilo que não lhe trará nada além de sofrimento e dor. Na exemplificação deste movimento generoso da fé, da confiança, da calma, na certeza das leis divinas de Deus, há uma passagem muito significativa nos evangelhos. Quando um homem, em Mateus, nós encontramos que quando um homem se aproximou de Jesus, ele disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Eu o apresentei aos vossos discípulos que não puderam curá-lo. E Jesus diz aos seus discípulos: é por causa da sua incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis a fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada seria impossível, nos apresenta o amorável Mestre Jesus. Daí decorre que aquele que tem uma força da fé ativa, uma força da sua vontade, dirigida para o bem, opera os singulares fenômenos da cura e tantos outros, que para muitos ainda se consideram prodígios, desconhecendo que se trata de leis naturais, tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Na nossa sociedade humana, vivenciamos diuturnamente momentos em que irmãos nossos em grande enfermidade, sem uma causa maior que justifique sua recuperação de uma forma inusitada. Não havia nada que justificasse que aquele corpo debilitado de um ancião pudesse recobrar as energias e o equilíbrio da sua estrutura fisiológica e anatômica, para reconstruir e reestruturar estruturas agora, antes enfermas e degradadas pela idade. Mas ele as recupera. E os médicos se olham e dizem: é um milagre da fé. Quando jovens, robustos, em pleno dinamismo da sua saúde física, carecendo de fé, de esperança e de investimento maior na sua vontade firme, dirigida para movimentos renovadores do espírito, se abatem até a morte por doenças banais. A fé, pois, é apresentada como a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, pois é a vontade firme do querer. É preciso a fé para movimentar as almas para o exercício da caridade, para movimentar as almas para as mudanças necessárias, para livrar-se do egoísmo, de tantas enfermidades da alma. É preciso perseverança e fé, energia, pois a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela tem que ter a capacidade de ação e de agir. A fé não é algo contemplativo. O Mestre mostrou o tempo inteiro que ele aqui estava entre nós, que a fé mobiliza a vontade na busca de ações concretas, de mudanças significativas do ser espiritual e, portanto, do homem encarnado, homem espírito. A fé, quando ela é sincera, ela é arrebatadora e contagiosa, como a do Mestre Jesus. Todo aquele diante do Mestre conseguia mobilizar suas forças íntimas na confiança e na fé
de que seriam capazes de subjugar a enfermidade, quer físicas, quer emocionais, psicológicas, de transtornos psíquicos de grande severidade, e libertar-se do jugo do sofrimento e da dor. Por essa fé contagiosa do Mestre, porque ela era sincera e ativa. Não era uma fé contemplativa e passiva, mas uma fé que mobiliza o espírito para buscar dentro de si todos os recursos que lá existem. Muitos ainda em germe, aguardando esta força da fé para que a energia robusta lhes visite e traga a mudança necessária. Portanto, os exemplos, a fé, ela é preciso ser pregada através dos exemplos das nossas obras, para poder fazer os homens ver o mérito da fé. Vemos isso em Francisco Cândido Xavier, cuja fé o levou às conquistas gloriosas da mediunidade, a trazer a consolação a todas as mães e irmãos do caminho, a amparar a pobreza física e espiritual e moral. Vemos Divaldo Pereira Franco construindo através desta fé obras físicas construídas pelo amor aos filhos daquelas mães que não conseguiram sustentá-los na caminhada reencarnatória. Nós acreditamos na fé quando se vê o resultado de obras concretas como a do Mestre, que curava os enfermos, que trazia o entendimento da verdade, que solidificava a fé em ações. Isto é importante. Ações. Arregaçai as suas mangas e trabalhai com força, fé e confiança em Deus, e tudo vos será possível, conforme o tamanho da vossa fé. A fé robusta, portanto, ela dá perseverança, a energia e os recursos para vencermos os obstáculos da vida. Ela nos dá uma lucidez, ela faz com que se consiga, no pensamento, antever e articular os recursos necessários, se fazendo cada etapa, construindo na nossa mente, para que ela se transforme em realidade e se apresente como obras, fruto da fé viva e do amor. A confiança que Jesus trazia nos fortalece até hoje para enfrentar as vicissitudes da vida. A fé, portanto, muitos ainda compreendem que a fé é sob o aspecto apenas religioso, mas o Cristo que realizou milagres, lembrem-se, mostrou que o que o homem pode quando ele tem fé, quer dizer, voltemos relembrando a vontade do querer. Portanto, amados irmãos, a fé é humana e divina. Portanto, se todos encarnados estivessem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que muitos chamam de prodígios, e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Lembram os espíritos da Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que busca realizar algo triunfa quando tem fé e uma força imensa. O homem de bem, que crente no seu futuro, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência e aurir na fé a força necessária
a caridade, o devotamento, a abnegação e, enfim, a fé, que vence todas as tendências negativas e enfermiças que ainda fazem sofrer a humanidade. Essa crença no futuro é trazida pela ideia da eternidade da vida espiritual. É fortalecida pelo conhecimento da reencarnação, da vivência de muitas experiências do espírito, multimilenares experiências reencarnatórias, e o indivíduo que trabalha, cresce emocionalmente, amadurecido nos conceitos da reflexão, ele sabe que tudo o que ele faz é obra do seu livre-arbítrio e é herdeiro de si mesmo. Portanto, ele sabe que, como herdeiro de si mesmo, o sofrimento que jaz em si foi obra de equívocos, de escolhas que não foram inspiradas por sentimentos generosos de amor, distanciados das leis divinas, que só ele deve a retorno a esse roteiro divino, fazer aquela reflexão que nos disse Joana de Ângeles das suas ações e do seu caminho. Porque se estou sofrendo, é porque peguei um caminho equivocado da vida. E os pedregulhos e os espinhos da dor rasgam a carne viva. Mas, diante da reflexão e da fé, da oração e da busca sincera, a orientação precisa de Deus, do Mestre Jesus, dos nossos benfeitores espirituais que se antecederam a nós na caminhada evolutiva, podemos retornar e seguir o caminho que a Deus conduz. Esta fé futura, portanto, é a fé que tira o indivíduo da ideia apenas de investir no presente, pois sabe que depois desta vida, muitas e outras experiências ainda viverá, e como herdeiro de si mesmo, as consequências de seus atos repercutirão em suas jornadas futuras. Assim como o aluno que não atento à escola e ao estudo das primeiras letras, quando segue os seus estudos, sente dificuldades de manter o ritmo da evolução daquele momento. E precisa retomar novamente as primeiras letras, investir com fé, confiança, vontade de querer, para superar as dificuldades daquele momento e retomar o caminho virtuoso para o ponto ideal em que deva se encontrar. A vida futura, portanto, traz ao homem consequências imensas no seu processo de moralidade, pois moral são valores, os valores que escolhemos para guiar a nossa jornada como espíritos, na carne ou fora dela. E como sabemos que temos uma vida eterna e imortal, e que o futuro nos aguarda, e as consequências do que fizermos hoje repercutirá no amanhã, passamos a ter cuidado com os valores que estão alicerçando as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Porque sabemos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Disse o Mestre Jesus, ninguém colhe figos em espinheiros. Então não esperemos uma colheita farta, aquele que não cuidou do jardim da sua vida, que não cuidou do celeiro divino de todas as oportunidades que lhe foram dadas. Diante dessas questões, nós nos lembramos da confiança
e da autoconfiança em Deus e em nosso mundo íntimo. A autoconfiança que resulta exatamente destas conquistas realizadas, que demonstram o valor de que se é portador, produzindo imensa alegria que se transforma na saúde emocional e mental. Com subsequente, na superação dos conflitos remanescentes das experiências passadas. As conquistas realizadas são pedras seguras que buscamos na jornada da vida para alicerçar as construções futuras. E quando percebemos que temos muitas pedras de qualidade fundamentadas, alicerçadas nas virtudes morais e espirituais, que são dignas de sustentar com solidez a nossa jornada evolutiva, nos sentimos extremamente felizes e recompensados. Tudo valeu a pena, meus irmãos. Todo o sofrimento, as angústias da vida, superadas com um esforço hercúleo, alicerçado na fé viva, valeu a pena, irmãos. Porque agora, as mãos calejadas do trabalho árduo, está com as mãos cheias de luz e de amor, repleta de sementes divinas para repassar aos enfermos do caminho. Está com as mãos repletas da água cristalina do amor puro e vivo do Mestre, a saciar a sede dos aflitos. Nas suas mãos calejadas, traz o unguento para pinçar as feridas dos irmãos do caminho. Ele está pronto para desafios maiores da vida espiritual. Queridos irmãos, a fé inabalável no futuro faz com que nós consigamos ter uma visão de que vale a pena investir na nossa vida. Vale a pena tudo que fizermos na jornada evolutiva para alcançar o conhecimento, para alcançar a sabedoria e o amor. Vale a pena dormir cansados depois de horas de trabalho árduo para alimentar os nossos irmãos do caminho. Vale a pena estar velando por um enfermo, mesmo que esse não seja teu filho, nem tua mãe, nem teu esposo, nem teu irmão. Porque o teu futuro trará felicidade plena ao teu coração. E chegarás ao Mestre Jesus com as mãos plenas e conseguirás, irmãos amados, dizer a todos: tenham fé, irmãos. Sabemos das nossas deficiências, mas perseverem na fé, porque, como disse o Mestre Jesus, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverás as montanhas. E com as montanhas do desequilíbrio e do desamor deslocadas, vislumbrará no horizonte a luz sublime do amor do Pai. E recolhidos nos braços generosos de Jesus, triunfaremos sobre as fraquezas e o desamor. E a fé te conduzirá, como disse o Mestre Jesus, a ver o Pai face a face. E assim, amados irmãos, neste momento, agradecidos estamos pela generosidade de um Pai justo e bom, que nos criou para a eternidade, que nos dá oportunidades de caminhar na vida física,
amparados pelo seu amor, conscientes do porquê aqui estamos, conscientes do porquê o amamos, na fé raciocinada, no entendimento de por que amar, porque só o amor nos conduz a Ti. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado à nossa Mãe Santíssima, ao nosso amorável patrono Bezerra de Menezes e sua pleia de espíritos benfeitores, e permaneçamos em paz, na profunda paz espiritual.